meu nome é Rafaela Capitão. Eu sou a Sheila Brits e esse é o seu podcast sobre empreendedorismo. E para estrear o 7º episódio do Pode Começar em grande estilo, Douglas de Almeida, empresário, pai, gremista, com uma coleção de 100 camisas de time, apaixonado, mas ele é apaixonado também por atendimento, por empreendedorismo, e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Douglas de Almeida não sabe quem é? Calma, é o Douglas da Brainstorm. Doug, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, estou feliz demais de estar aqui. A gente também é uma honra, né? Um cara que também tem um podcast, né? Pra quem ainda não viu e não acompanhou. O já vai estar aqui. @Bidog Podcast. Bidog Podcast. E conta assim, Doug, como é que surgiu a ideia do podcast? Só pra gente ter um spoiler já. Pela paixão por podcast, né? Super consumidor. Muito, muito. Pelo menos um episódio, não inteiro, assim, mas por cortes, assim, eu assisto por dia. Antes de dormir. No banho. No banho. No banho é loucura. Então tu viu quem sou eu ali, né? O quem sou eu? Quem sou eu? Vimos, né? Eu e a Nós Sheila. vimos. E aí, se eu tenho aquele tempinho, assim, eu assisto podcast, eu assisto tudo. Ai, que legal. Né? Então foi... E aí o Bernardo, que está aqui, meu segurança. Tem uma pessoa aqui no cantinho, gente, vocês não estão vendo, mas tem um... Calma que logo ele aparecerá aqui. Que é o meu sócio no podcast, ele é apaixonado por comunicação. E aí isso juntou, né, as duas vontades. Que bacana, que bacana. E falar e... Douglas, conta pra gente quem é o Douglas, conta pro pessoal quem é o Douglas. Quem é o Doug? Quem é o Doug, dono da Brainstorm? O Douglas é o que a Rafaela falou. Apaixonado. Né? Sou pai, tenho 43, vou fazer 43 anos, já tô me adiantando. Qual o signo? Escorpião. Escorpião. De novembro? 6 de novembro. Tudo bem. E pai de 3 filhos, casado com a Emanuele há 14 anos. Né? E um cara apaixonado por vendas, um cara apaixonado por pessoas, um cara apaixonado por poder oportunizar para outras pessoas mudarem de vida. Né? Eu acho que indiretamente está relacionado, né? Tu ser apaixonado por vendas, tu tem que ser apaixonado por pessoas, né? Mas isso aí existe a... Tá meio complicado, o pessoal não tá sabendo relacionar, né? Exatamente. Ultimamente. Assim, né? Então, por me comunicar também e tal. E como eu nunca... Até meus filhos não podem ver isso, né? Mas como eu nunca gostei muito de estudar, não fui muito de estudar, né? Eu sempre fui muito agitado e tal. Sou do teu time. E aí, a venda... Costumo dizer que eu comecei minha vida de vendedor aos 8 anos de idade, né? Até comentei num outro podcast que eu fui. A primeira pergunta, como é que começou? Coleção de gibi. Coleção de gibi, né? Eu falei no podcast que num outro que eu fui, que eu comecei assim, eu não sabia, eu acho que era para comprar um skate, alguma coisa, eu tinha 8, 9 anos de idade e eu pedi um dinheiro para minha mãe naquela época, as coisas não eram tão fáceis assim, a gente não passava necessidade, mas não tinha tantos luxos, tudo mais. E aí eu tive a ideia de vender minha coleção de revistas, que eu já tinha lido umas 10 vezes. Né? Daí eu coloquei tudo, né? Resumindo, coloquei tudo na frente do prédio ali e um dia vendi tudo, consegui o dinheiro, enfim. E brilhou o olho, viu que assim, funcionava o aquela negócio. coisa assim, de me relacionar com as pessoas desde cedo, ser amigo de todo mundo e tal. E aí a venda foi uma coisa natural que aconteceu na minha vida. Né? E depois ali, quando na tua fase adulta, digamos assim, como é que surgiu a ideia de vou ter o meu negócio, eu não vou... Chegou a trabalhar em CLT? Eu estagiei mais tempo de CLT. CLT eu tenho 8 meses só de carteira assinada. Né? Eu estagiei durante 3 anos. Todo o meu segundo grau eu estagiei num órgão do governo do estado. Né? E foi uma fase muito legal, porque ali eu conheci muita gente. Sim, é um ótimo lugar para network. Eu era um cara, eu tinha 15, 16, 17 anos. E eu era o cara que promovia as festas. Eu trabalhava no Xerox. Aí tu imagina, tu trabalhar no Xerox Xerox virou o setor de eventos. Essa galera inteira. Xerox, um prédio com 15 andares, que trabalha só com papel, né? É uma central de licitações do estado, então eu precisava de muito papel e eu conhecia todo mundo de todos os setores. Então rolava muita fofoca, muita resenha, E ali eu comecei a me relacionar assim, bastante com pessoas. Isso é bem legal, porque a gente sempre escuta, né, que o vendedor tem que saber falar, tem que saber se posicionar, tem que saber do seu produto. Mas, na minha opinião, a grande chave da venda é o escutar. É o escutar
que a pessoa precisa, De fato. né? O que a pessoa precisa de fato, qual é a dor dela. E eu percebo que tu é muito bom nisso. Tá? Com certeza, com certeza. Tu tem que aí a gente vai um pouquinho mais pra frente, né? Nessa formação de vendedor. Eu vou contar rapidinho como é que tudo começou e tal. E aí, de estagiário, eu comecei a trabalhar em escritório de representação comercial e tudo mais. Foi aí que eu tive essa breve carreira, assim, de CLT. Né? Mas, assim, isso em 99, 2000, né? E aí eu já tinha as pessoas, né? Meu irmão, minha mãe, meu pai, ali, a família toda, já tinha essa ideia, essa percepção que eu seria eu era um cara da venda, né? Da venda. E aí meu irmão montou uma loja de informática, né, naquela época, em 2000, né? Tava nascendo essa história do PC de mesa, aquela história do Pentium, eu não sei qual a idade que vocês têm. Eu tava nascendo. Esse ano tava eu nascendo, tava nascendo. Né? 486, 586, não tinha... Era aqueles blocão, assim? Os de mesa, as CPUs, né? Então não tinha o MacBook, o notebook e tudo mais. 2007. Foi 2000. 2007 eu fui... 2006, 2007 eu fui conhecer computador e era caixona ainda. Era caixona 2007. Era, depois... Mas já tinha já tava entrando já os notebooks. Mas ainda, tipo, que era mais acessível pra galera. Mac é 2008, né? Mac é 2008. Mas que era acessível pra galera ainda era a caixona e tal. E aí ele me chamou pra ser vendedor, né? Ele disse, olha, cara, eu tô montando uma loja de informática. Tu é o cara. E eu queria que tu trabalhasse comigo. Aí eu comecei a trabalhar com ele. Só que meu irmão, ele sempre, ele empreendeu, né? Mas ele era ao contrário, ele sempre foi o cara que precisava do salário, precisava da carteira, precisava de... Né? Queria ter a segurança. Exatamente. Aí chegou um dia que acho que depois de um ano, eu disse, eu queria conversar contigo, né? E eu vou precisar sair da loja. Né? E eu disse, tá, tu vai precisar sair da loja e como é que fica a loja? Vai fechar a loja? Pensei nisso, né? E ele disse assim, eu recebi uma proposta, né, de trabalho, na concepção dele, imperdível, e eu não posso deixar passar essa oportunidade, né? E ao mesmo tempo eu não quero fechar. Então eu queria deixar contigo. Né? Vai ser o cara que vai tocar pra frente. Né? A gente vai ter a gente vai conversar sobre o negócio, mas eu não vou mais estar atuando, né, junto contigo. Então assim, vai ter prestação de contas, porque o aluguel no nome dele, enfim. E aí eu comecei. Eu disse, não toca ficha, né? Só que daí eu me emocionei demais, né? Porque a gente estava vendendo bastante, né? E estava entrando o celular de chip. Não sei se vocês lembram os primeiros chip foi da TIM. Sim. Né? Tinha TIM, Meu Jeito, Meu Tempo, era alguma coisa assim. Né? E nós fomos a segunda loja que começou a vender, a comercializar os telefones com chip. Tu vê, né? Eu não tinha percebido isso. Eu vendi celular naquela época. Pois é, tipo, a tecnologia começou na tua vida. Eu já contei 3 dessa história, agora veio esse insight, assim. E aí, eu fiquei assim, uns 6, 7 meses depois, né? Começou a dar problema na loja, né? Porque eu comecei a confundir o dinheiro que entrava, colocar no meu bolso e não pagar os boletos e tal. O e me preocupava... separar a pessoa física da pessoa jurídica. Exatamente. Né? Me preocupava em pagar o aluguel, me preocupava em pagar os 2 colaboradores que tinham. E aí... Tu achava que era lucro. O resto era teu, salário, pra lá. Aí, num resumo, né? Em resumo, um dia ele me chamou e disse, eu preciso conversar contigo. É uma história bem triste, assim, o desfecho dela, né? Porque aí eu fui na casa dele e tal, daí ele tava me esperando no portão e eu cheguei com um carro, na época eu tinha um Palio, né, mas um Palio novinho e tal, né? E durante esses 6 meses eu troquei de carro umas 10 vezes, porque eu comprei um Passat, foi o meu primeiro carro, depois troquei por um Corsa e assim foi indo. E foi subindo o nível. Gastando e a loja, né, os boletos de fornecedor, deixava passar, pagava 1, deixava 3, tudo mais. E ele disse, cara, eu queria conversar contigo. Senta aí. Primeiro lá no portão, ele disse, tá bonito teu carro, hein? Tal. Eu disse, cara, o negócio tá bombando. E aí ele disse pra mim, cara, eu fui no mercado, né?
Fui comprar uma coisa bem simples, eu não lembro se era uma carne, um negócio. E meu cartão não passou, né? E eu fui ver o que era. Eu tô com o meu nome completamente tomado, né? Era tudo o nome dele. CNPJ e tudo Inclusive mais. os fornecedores, claro. Exatamente. E aí eu fui verificar, a loja tá... Eu quero que tu me explique. E eu disse, não existe não. Tá assim. E ali, cara, partindo dali, e daí a conversa foi indo para um lado que não é legal, e eu fiquei 12 anos sem falar com meu irmão. Tá? E ele é um cara muito orgulhoso também, né? E na cabeça dele eu dei uma oportunidade para esse cara, e esse cara destruiu o negócio. E aí, né, ele ficou ele ficou sem falar comigo. Foi meio que imperdoável naquele momento. Meio imperdoável. Mas tu tinha o quê, 20 e poucos anos? Eu tinha 20 anos. 20 anos. 20 anos. Na experiência Uma falou mais experiência alto. total. E durante esses 12 anos, eu chegava em algum evento da família, ele saía, sabe? Isso é uma droga. Né? E do contrário, isso não existia. Quando ele chegava, eu permanecia, porque eu queria aceitar, ter a oportunidade de falar com ele, conversar com ele, dizer... Tentar retomar as perdoa, coisas. né? Não. E ficou assim. E aí a vida foi passando, aí depois eu saí dali, eu já estava casado, né? Com minha ex... A primeira pessoa que eu tive, que eu casei. E aí, partindo dali, a minha mãe teve que vender um apartamento que eu morava, que ela comprou o apartamento do meu irmão, pro meu irmão montar o negócio, né? E eu fui morar no apartamento, não pagava aluguel. E ela teve que vender o apartamento para pagar as dívidas. Era o filho mais novo, com certeza, né? Não era mais novo. E aí, em 2002, no meio desse entreveiro todo, isso ainda não nos aproximou. Nós tínhamos o Bruno, que era nosso irmão, e ele morreu de câncer com 12 anos. Nossa. E eu achei que ali, 2 anos depois, aquilo ali ia nos aproximar. E não nos aproximou. Não rolou. Não rolou. E a minha mãe, a tristeza dela era perder um filho, né, e perder a convivência de outros 2 filhos. Foi horrível, assim, né? Mas seguimos a vida. Aí, isso em 2002, durou 2 anos ali, o tempo que eu trabalhei com ele, o tempo que eu fiquei na loja. E aí em 2004 eu me separei, porque daí aí veio uma avalanche de problema. É engraçado que a vida é assim, né? Quando tudo parece dar certo, não vem um problema de cada vez, é tudo junto. Tudo. E assim, vocês vão vendo durante a história que eu vou contar, é sempre sendo resiliente, sabe? A gente meio que banaliza essas palavras de resiliência. Gratidão, resiliência, mas gratiluz. Gratitude. E as pessoas, é um sentimento tão nobre, é algo tão nobre que as pessoas pegam e banalizam, né? Então, realmente tu é grato, realmente tu tem resiliência. E o que marca mesmo essa história toda até aqui é resiliência, né? Sim, entender que a resiliência não é tu bater sempre na mesma tecla, né? Não é tu permanecer no erro ou permanecer na mesma atitude, mas é tu aprender com o que tu faz de errado, aprender com o que tu fez de certo e manter-se no caminho, né? As pessoas confundem isso. Resiliência não é teimosia. Exatamente. Bem Exatamente. diferentes. E o fato de eu estar aqui, de eu ter despertado a vontade de vocês me convidarem para estar aqui, né? O Douglas tem uma empresa de sucesso. O sucesso também é relativo, né? Isso não significa que a gente estava falando do podcast, que há 1 ano atrás a gente também não passou por uma dificuldade de ter montado um estúdio e tal, e vendo que aquilo ali, né, não precisava. Sim. E aí tu teve prejuízo, aí tu recomeçou de uma outra forma, e assim foi indo. Então a resiliência tem, né, durante o caminho todo. E aí eu estava desempregado, né? Terminei o casamento, aquela coisa toda, aquela fase nebulosa assim, do negócio. E aí eu fui morar com um amigo meu, porque eu já tinha saído de casa com 18 anos, né? Eu disse, pai, não vou morar com a mãe de novo. Minha mãe, sabe, minha mãe tem a vida dela. Eu saí com 15, quem saiu não volta mais. Aí eu vou ficar no quarto do meu irmão, do meu falecido irmão, uma coisa que, né, até hoje tá lá, assim, sabe? E aí o seguinte, eu acabei indo morar com um amigo meu, aqui no centro, e aí eu fiquei uns 2, 3 meses morando com ele e teve uma ideia de a gente morar em Florianópolis. Né? Ele disse, cara, eu tenho R$400. E tu tem quanto? Cara, eu acho que eu consigo uns 500. Então fechou, a gente tem 900. Temos 900. Vamos fazer o seguinte, ó, eu vou fazer um contato aí com um camarada meu que mora lá. Nós alugamos umas peças, uns quartos e tal. E vamos morar em Floripa. Né? E aí a ideia, o cálculo era o seguinte, chegar lá, no primeiro mês tu paga
naquela época, o dinheiro valia muito mais que hoje. Tu paga 150, eu pago 150, 300 pila, a gente fica um mês. Aí R$100 ali para procurar emprego, sabe? E o resto é para comer. Vambora. Ele também tá numa situação não tão boa. Naquela época já tinha bastante. Inclusive, um beijo, pessoal de Floripa. Tem gente de Floripa que nos assiste. Eu morei em Santa Catarina durante alguns anos. Eu morei 1 ano. Eu morei 5 anos em algumas das cidades. Mas ainda naquela época tinha essa diferença drástica de qualidade de vida entre Porto Alegre e Florianópolis? Eu, na verdade, eu não tive qualidade de vida em Florianópolis, né? Porque foi muito difícil. Eu não sei como é que tá hoje, mas a iniciativa privada ela era muito difícil, muito difícil. Por ser regionalizada? Exatamente. Até um dos episódios eu fui fazer uma entrevista para ser vendedor de curso de inglês numa empresa. E aí eu passei por 2, 3 etapas ali e tal, e eu tinha certeza que eu ia conseguir, né? Não era de lá. E aí o cara escolheu. Eu disse, olha, já que tu não me escolheu, né, eu queria saber o porquê. Né? Isso é importante pra mim, até porque daqui eu vou pra outros lugares, né? Daí ele disse assim, até gostei de... ele não falou, né? Ele falou, eu gostei de ti, né? Mas a gente dá, tu é gaúcho, a gente dá... Que coisa. A gente dá preferência pra quem é daqui. Isso em Floripa, nossa. E eu disse, cara, eu fiquei pensando assim, o cara é o dono da empresa, prefere. Né? Ele não é a empresa dele, é porque o cara é daqui. Então tudo bem. Tá. Né? Okay. Que loucura. Resumindo, Florianópolis não foi não deu certo. Uma boa ideia, porque, como eu estava dizendo, é muito difícil conseguir. Foi até para fazer fila de Mac. Né? Não é nenhum demérito estar na fila do Mac, mas né, depois de tudo que eu passei, eu não imaginei que um dia eu ia estar na fila do McDonald's, porque o McDonald's ele paga pouco e tudo mais. E não sei como é que tá hoje. Linha de produção, na verdade, né? Linha de produção, não era a ideia, mas eu precisava, né? Também não foi aprovado, né? Não sei porquê, e assim foi indo. E aí eu comecei a vender, teve momentos que eu tive que vender sanduíche na praia, aquela coisa toda, enfim. Né? E aí pediam, mãe, acabou aqui. Falava pro meu pai, pro meu coroa, acabou aqui, tu consegue dar uma força. 50 pila, 100 pila, papapá. Aí chegou um dia, meu pai me disse assim, tu tá em casa, né? Porque eles têm casa em Garopaba, veraneio há mais de 20 anos. E aí ele disse, tu tá em casa? Eu disse, tô. Ele disse assim, tá, não, beleza. Tá, mas o que tu vai fazer? Não, quero saber só, tu tá em casa que acho que eu vou pra Floripa e eu vou te visitar. Cheguei lá, abri a porta e ele assim, arruma tuas coisas. Daí eu, como assim, arruma tuas coisas, o porta-mala tá vazio e vamos embora. Não, porque tu não vai ficar aqui e tal, porque não é vida isso pra ti. Não tá dando certo. Não deu certo. Aceita que não tá dando certo. Não é a grana que tu tá me pedindo, mas é o tempo que tu tá perdendo, vamos embora, vamos lá pra casa. Que importante isso. E eu fui morar com a minha mãe. Né? E aí vem a parte da venda mesmo, assim, de tudo, como tudo começou. Né? E aí eu fui morar com a minha mãe. Né? E aí eu fui procurar emprego. Ele disse, olha, eu vou te dar uma grana, tu vai bater perna e vai conseguir emprego. E aí eu tava... E era no tempo que tu tinha os classificados de emprego. Sim. Né? E tu ficava ali marcando. No jornal. Na 0 hora aqui. Jovens que nos assistem, aqui. Jornal é um papel. É o papel e tinha um caderno que era os classificados de emprego. E aí tu ficava ali, ó, esse aqui é interessante. Esse aqui é o meu perfil. E aí eu olhei, tinha vaga de manobrista no estacionamento. Né? Safe Park, Star Park, essas empresas assim. E eu fui. E a seleção, e eu tinha que estar lá às 6 horas da manhã. Né? E eu fui porque eu já gostava de carro, né? Essa manobrar carro, aquela coisa toda e tal. E eu fui. Cheguei lá às 6 horas, já tinha uma galera, assim, tinha uns 50, 60 pessoas. Né? Eram 3 vagas. E aí a gente começou todo o processo seletivo, ali as etapas e tal. E eu fui passando, e aí chegou na parte prática, 10 pessoas, passei na parte prática, estacionar, aquela coisa toda, todo tipo de carro. E aí fomos escolhidos, eu e mais 2, né? E aí sentamos numa mesa, sala mais ou menos desse tamanho, e o gestor disse o seguinte, o gerente, não me lembro, disse, olha, a empresa é assim, faz isso, nós trabalhamos em eventos, nós temos os estacionamentos e tal. Inclusive já temos um evento no sábado, e isso era sexta, nós temos um evento amanhã, e aí eu quero saber se você já quer. Não, nós queremos já e tal, porque era o PF, era por fora esses eventos. Todo mundo se jogou. Só que, para começar amanhã, a gente precisa do uniforme. O uniforme que a gente fornece, esse aqui só não fornecemos sapato. Né? E sapato fica com vocês. E eu precisava de um sapato. E eu não tinha sapato. Né?
E Era um o sapato que eu vou fazer? específico? Um sapato. Sapato social, né? Sapato social. Era aquela coisa do Sim, estacionamento, sim. os ternos e tal, não sei gravata, mas só terno, a calça de... Bem vestido. É. Né? E eu precisava de sapato, eu não tinha sapato, não usava sapato naquela época, né? E nem hoje. Eu odeio, sou os tênis, sou louco por tênis. E aí, o que eu vou fazer, né? Eu não tenho sapato, já era 6 horas da tarde, eu preciso comprar um sapato e eu quero participar amanhã já pra pegar uma grana, né? E aí eu liguei pra minha tia. Por que eu liguei pra minha tia? Porque eu não aguentava mais ter que me recorrer aos meus pais, sabe? Aí eu liguei pra uma tia minha, irmã da minha mãe, e disse, olha tia, eu consegui um emprego. Daí ela assim, que legal, não sei o que, porque ela acompanhava, ela tipo uma segunda mãe pra mim, né? E aí, como é que foi? Como é que é? Onde é que é? Eu disse, no estacionamento, e o salário? Eu disse, vai ser R$320 e tal. Deu 318 na época, né? Eu acho que eu já falei umas R$318. E mais benefício e tal. Dela, tudo bem, mas vamos lá. Só um parênteses. Que loucura. Isso foi que 2007, 2006? Setembro de 2005 eu entrei no início de 2005. Minha mãe trabalha comigo e eu tava dando uma olhada na carteira de trabalho dela, porque ela sempre foi CLT. E eu vi um salário de R$273. E eu fiquei, mãe, tu trabalhou integral 8 horas por R$200? E ela, né, daí me explicou as questões burocráticas, enfim, que o dinheiro não era o mesmo de hoje, mas R$200, cara. O dólar era R$2. Tu pega o R$300 era 1.000 e pouco hoje. Sim, né? sim. R$318 era quando eu... Bernardo. Quando eu estagiava. Né? Esse aí era R$350, R$360. Mas era no 300. Na faixa. E aí tinha os PF. E eu queria fazer aquele PF. Primeira vez, gente, que me ofereceram PF num trabalho. Pra mim é prato feito, né? Cheguei no emprego. Deu um tal de um dia lá do mês, todo mundo alvoroçado, assim, muito louco. E eu falei, gente, o que foi? Onde é que vocês estão indo e tal? Não, Chile, a gente tá indo lá pegar o PF. Eu falei, PF? Sim, hoje é dia de PF. Eles não PF. Eu falei, o quê? Nesse dia a gente ganhou um prato feito. Mas eu veio pra fora, que eles Aí o PF é bom, né? Eu já sei faceira da vida, né? Eu falei, o quê? Um prato feito de graça hoje? Mas PF é prato feito. Pra mim era, eles tinham que Pra botar mim- outro Ou pessoa nome. física. Tem pessoa física Tinha que também. botar outro nome nesse negócio. E aí eu disse, não, tá, ela falou, tudo bem, vamos lá, né? O importante é estar trabalhando. Só que, tia, eu preciso da tua ajuda. Preciso comprar um sapato hoje, né? Eu pensei a gente ir na Paquetá, a gente fala, tô falando da Paquetá. Patrocina nós. E aí, tu pega e divide em 5 vezes, eu vou te Faz um pagando. carnezinho Ela, lá vem, pra vambora, vem aqui, a gente vai conversar, vem aqui em casa. Daí a gente vai no shopping. Deu, consegui o sapato. Aí confirmei com os caras e tal. Cheguei na casa dela, né? Tava ela, meu tio, meu falecido tio, e 2 pessoas, né? Cheguei, ela disse, tô com visita, fica ali na cozinha, come alguma coisa que depois a gente vai. E eu fiquei escutando, era um casal, e eram 2 vendedores de colchão terapêutico, né? E eu fiquei escutando a história do cara, o cara falando, aquela coisa toda, e eu disse, esse cara tá enrolando a minha tia. E aí quando ele deu o orçamento do colchão de 6.000 e pouco, eu disse, não. Aí eu me meti. Eu disse, cara, que história é essa de colchão de R$6.000, R$7.000? Tu deita e sai o quê? Sai mais bonito, mais rico? O que acontece? Tem ouro, tem uma coisa. Exatamente. Aí ele disse, o cara tarimbado, né? O cara disse assim, senta aí, vamos conversar. E aí o cara me explicou toda a função e tal. Vendeu pra ti o colchão. Vendeu a ideia. E no final da explicação ele disse o seguinte, e tu tem um perfil pra fazer esse negócio que eu faço. Daí eu disse assim, tu acha? Eu disse, não, tu tem um perfil. Tu é um cara bom pra esse negócio. Porque além de vender, ele prospectava pessoas pra equipe, né? E aí ele começou a me falar do negócio. Multinível, assim. Não era multinível, assim, é porque existe o preconceito com multinível, a pirâmide e tal, mas era assim, tu vendia o produto, comprava e entregava, não tinha... Sim, é que nem eu faço com os iPhones, e, enfim. Sim, era tipo um representante. Exatamente. Aí ele pegou e disse assim, olha, eu queria te convidar para conhecer minha empresa. E eu disse, não acredito, cara. Eu peleando tanto tempo, aí o cara vem com esse papo agora, sexta de noite, no dia que eu vou comprar o sapato para eu começar no PF amanhã. E, inclusive, a gente tem a apresentação da empresa amanhã. Amanhã pela manhã. A história é muito legal, assim, sabe?
tudo aconteceu assim no momento certo. E eu disse, tá, mas eu também tenho uma oportunidade de emprego que eu consegui hoje e eu estou aqui na minha tia porque ela vai comprar um sapato, eu não tenho R$1 no meu bolso. Jogou limpo com ele. Joguei limpo com ele, né, e eu não posso aceitar a tua proposta, talvez um pouco na frente. Daí ele me perguntou, tá, mas quanto é que tu vai ganhar, como é que é esse negócio? Daí eu expliquei, ele disse o seguinte, tu tem certeza que tu quer? Porque esse negócio que eu tô te oferecendo te possibilita tu ter uma vida muito melhor, né? Tu ter uma parte financeira muito melhor. Aí eu fiquei pensando, cara, não pode ser. Daí ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vou te deixar meu cartão, tempo do cartão, né? Vou te deixar meu cartão, tu tem até meia-noite pra me ligar. Se tu resolver aceitar minha proposta e aceitar o meu convite pra empresa, pra ir na apresentação da empresa amanhã, tu me liga. O cara era muito bom. Muito bom. Marcão. Um senhor assim, até tem que arranjar um tempo pra visitar ele. O cara era muito bom. E aí tá, ele acabou vendendo o colchão ali e tal, e foi pra casa. Vendeu o colchão. Vendeu, a ideia já tava comprada ali da minha tia. Aí eles saíram, eu conversei com a minha tia aí agora. Né? Ela também, ela sempre acreditou que eu era um cara de negócio, né, que eu poderia... Deixa eu abrir pra ti. Muito obrigada. E aí eu fui pra casa. E eu acabei, tia, não vou comprar outro sapato. Eu vou arriscar, mas primeiro eu vou chegar em casa e vou conversar com minha mãe, né, com meus coroas e tal. E vou ver o que eles acham. Aí ficou dividido. A minha mãe sempre funcionária pública, meu pai também, né, professor e tal. E aquela cabeça assim de que, não, o certo é tu... Não, a estabilidade. A estabilidade, a falsa estabilidade, né. Ou não, né. A gente vai conversar sobre isso, né? O que é estabilidade? A realização de sonho. O sonho muitas vezes não é empreender e tal. Não, de repente a vontade da minha mãe era ser funcionário público. Isso é sucesso. Exatamente. Né? Meu pai é biólogo, deu aula a vida inteira e é feliz com isso. Mas, né, essa vírgula, ela disse, não, tu não vai fazer isso. Eu disse, mãe, pode ser a oportunidade da minha vida, né? Eu aprender outro mercado, enfim, né? Ter a possibilidade de ganhar, tu pode fazer o teu salário dela assim, mas vai que é vai que é um papo furado. E o meu pai não, ele disse, olha, se é isso que tu quer e tu acha que tu tem condições, né, vai. E aí era umas 10 horas por aí. Eu disse, esse cara ou é um negócio da minha vida, ou esse cara é um baita do mentiroso. Peguei e liguei pra ele. Naquela época nem se usava o WhatsApp, sei lá. Nem 2005. O WhatsApp é 2011, eu acho. Nem tinha o WhatsApp. Liguei pra ele, Marco. Daí ele assim, eu sabia que tu ia me ligar. Fala. Tá, tudo certo, pode passar aí amanhã e tal. Ele disse, posso passar na tua casa te pegar. E eu fui pra apresentação da empresa. Pra não ficar muito extenso, em resumo, eu fiquei de 2000, trabalhando nesse mercado, 2005 a 2012. Nossa. Né? Foi próspero. Bom tempo. Não foi... até hoje eu faço esse negócio, mas fica meio assim, quando me pedem, eu vou ali vendo. A Rafaela pede um colchão terapêutico, eu ainda tenho minha empresa. Nossa, olha só, eu tenho aqui um colchão pra ti aqui. Compro na fábrica, entrego e tudo Show mais. Faço uma apresentação se precisar fazer. Show. Mas vocês vão entender o porquê eu acabei saindo, né? Aí em 2008, não, isso assim, eu entrei em 2005, setembro de 2005. Aí fui condecorado desde o primeiro mês, que eu era aquele cara que botava agenda embaixo do braço, não tinha muitos contatos. E perna né? E perna, subia, descia morro e tal, batia. Opa, tudo bem? Ô, dona Chile, como é que tá a senhora? Eu trabalhava de blazer, né? Blazerzinho, um sapatinho mas não aquele sapatênis, na época do sapatênis. Não quero saber de igreja, porque eu tava só com a minha agenda. Não é igreja, não quero eu tenho testemunha. produto pra saúde, aquela coisa toda. Vem aqui pra gente conversar, marcava a visita. Que horas o seu marido vai estar em casa? Eu falei assim, tipo umas 8 horas. Marcava e vendia, 5, 6, 7, que nem o Marcão fez. Que loucura. E vendia, tocava ficha e tal. Tu sabe que eu queria só abrir um parênteses nisso que tu falou, do jeito que tu te vestia. Eu vi também, vocês já devem ter visto, eu vi um podcast que o Thiago Nigro tava falando sobre isso. Tipo, no começo da carreira dele ele tinha que vestir o terninho e tal, se arrumar assim, hoje ele anda de moletom e de tênis e tal, é o jeito que ele gosta de se vestir. E eu acho que isso é uma coisa muito importante que as pessoas ainda não entendem. Cara, quando tu ainda...
tu ainda não é ninguém, digamos assim, cara, tu tem que ver o que imagem tu tá passando pras pessoas. Talvez se naquela época tu chegasse lá de tênis e moletom e jaquetona, as pessoas não iam te receber, eles iam passar que, sei lá, né? Enfim, e eu acho isso muito importante, porque diz muito o que tu passa pras pessoas, o que tu tá, qual é o teu objetivo, né? Então, ele falou sobre isso, cara, quando eu comecei a vender, eu tinha que me vestir assim, porque, cara, que as pessoas, que respeito eu ia passar pras pessoas, né? Naquela época. Hoje, sim, hoje eu já tô num outro nível de negócio, hoje eu tenho experiência, eu tô com muito mais experiência no que eu tô fazendo. Eu posso passar a imagem que eu quero, porque as pessoas já sabem quem eu sou. Mas no começo era completamente diferente. Essa conversa dá bastante pano pra manga, assim, porque eu acredito que tudo comunica, né? Tudo comunica. Mesmo que tu não fale nada, tudo comunica. O teu olhar, a forma que tu te porta, a forma que tu gesticula, a forma que tu te veste também. Mas também eu penso, se tu for pensar, o Whindersson Nunes, por exemplo, né? Que é o cara maior comediante do Brasil. É um baita exemplo. O cara anda de bermuda e chinelo, entendeu? E que o business dele é outro, né? Sim, é o business, mas ele é um empresário. Ele faz questão de mostrar que aquilo ali é o jeito dele e ponto final. A autenticidade, exatamente. Aí muita gente que esse maloqueiro, alguma coisa assim. E é o que eu entro bastante em conflito hoje, porque eu até brinquei agora nos bastidores que eu sou a parte masculinizada da dupla, não querendo ser machista, gente. Mas porque pra mim tanto faz o lado direito ou esquerdo, entendeu? E claro, com o treinamento e tal, que a gente fez até em conjunto, eu e a Shirley, eu entendi a importância da comunicação visual, a importância de se vestir, mas eu sempre brinquei até com meu namorado que eu ganhava pelo QI e não pela roupa, né? Eu falava isso pra ele. Porque eu tinha preconceito também por causa das mulheres, que a gente falava, né? Tudo bonitinho, mas deve ser burra. A gente tinha esse preconceito, né? A gente tinha esse preconceito. E eu desmistifiquei isso. Mas eu acredito que o mais importante não é a forma que tu te veste, mas é como que tu age, sabe? A tua postura. O Whindersson Nunes chega no lugar de uma aula. Qualquer coisa. Exatamente. Entendeu? E nós estávamos conversando... Mas enfim, isso era super importante. Eu e o Bernardo sobre isso também, agora que a gente vamos começar com esse projeto que é esse novo projeto, que vai ter um outro podcast pra falar desse spoilers. É um spoilerzinho, mas não... É uma estratégia do Bernardo, ele não quis falei entrar hoje, só pra indícios, gente né? ter outro, entendeu? Com certeza. Peguei já. E aí tu vendeu horrores, pai, tal, ia lá. Mas só um detalhezinho desse negócio de roupa. A gente pensou, a gente vai trabalhar nesse mercado. Será que a gente vai ter que mudar o nosso estilo? Porque hoje eu não tô de calça de moletom, mas eu só uso calça de moletom. E vou usar calça de moletom. Vendendo um apartamento de 10 milhões, um carro de 500 mil, ou de 10 mil, não importa. Eu vou trabalhar de calça de moletom. E tu vai confiar em mim no moletom. Eu acho isso muito legal. E não tem. Porque exatamente... Hoje isso foi muito desmistificado. Exatamente. Né? Tem muito golpista que usa terno e gravata. A maioria, né? Com cara de almofadinha. Né? Não sei qual é e as pessoas, a ideia que vocês têm de almofadinha, mas tem a cara. Não, mas é verdade. A carinha angelical. E muitos golpes ainda são dados assim, né? Porque muitas pessoas ainda caem nessa. Que a pessoa que chega lá bem vestida e tal é uma pessoa idônea. Sabe que ontem... Eu sempre falo, né? Em 2021 eu tomei um golpe de 120 mil reais. De uma almofadinha. De uma almofadinha. De um cara que me alugou as salas onde eu tô. Né? Se tiver que expor ele, eu vou expor. Né? Se ele um dia ele ver esse podcast, ele vai saber. E o cara que tudo... Se tivermos um dislike nesse episódio, a gente sabe que é você. A gente tem a coisa do racismo. O cara era branco, do olho claro, vestia perfume, vestia terno e aquela coisa toda. Vi uma oportunidade ali. Sacanagem, né? E aí tem essa... Por isso que eu tava falando do moletom e tudo mais. Não tô nem aí. Né? Eu tenho certeza que a coisa vai dar certo, que a coisa vai virar. Independente da forma assim. Porque quem tu é e como tu lida com as coisas. Por isso que eu falo assim, eu concordo muito com esse ponto de vista da Shirley. E eu tô levando isso pra minha vida aos poucos, porque eu também sempre... A Shirley me conhece. Sempre de tênis e calça, assim, bem normal, né? Mas... E é confortável, né? Eu gosto desse... É muito bom. Ai, a liberdade, né? E pra mim, se eu pudesse chegar aqui só... sem maquiagem, de boaça, só pra gente bater um papo e conversar só quem e aprender, eu ia adorar, entendeu? Mas só um Paris. Mas é muito difícil, só um Paris, só um arrasta pro lado. Só arrasta pro lado. Mas é muito complicado, eu escrevi um texto sobre isso ontem à noite. O mais difícil no ramo do empreendedorismo, principalmente, é de ser muito de verdade. Porque até ouvi de uma advogada esses dias assim, Rafa, eu tive um burnout, tive que vender minha casa, meu carro, enfim... Porque hoje o carro que o advogado estaciona na empresa faz a diferença na hora de fechar um contrato.
E é verdade, querendo ou não, é verdade. Se eu for eu consigo fechar a venda, mas se eu for de blazer e se eu for de moletom, no primeiro impacto faz a diferença. Não, em certas áreas difícil, sim. Né? Isso que é difícil. Em alguns Então, segmentos. assim, a gente tá falando muito de carro, né? Eu não fixei porque pra chamar atenção, eu fixei porque eu amo de verdade carro. A gente tava falando isso aqui nos bastidores. Então, assim, isso aqui vende também, né? Os carros que eu tive, os carros que eu tenho. Teu estilo de vida, né? Estilo de vida. Então as pessoas acham, não, eu não ostento na internet. Eu não ostento no meu Instagram. O que eu faço no Instagram? Eu mostro e a gente tá conversando sobre isso, eu tenho um curso também, né, que desde nós ensinamos, eu e o Bernardo, até o Bernardo, meu sócio no curso, ele roteirizou tudo, eu gravei, né, e aí 9 áreas de conhecimento desde o primeiro momento que tu entra numa rede até o final. Afinal a gente não tem, né, mas até ali pro céu. Até onde nós chegamos. Ser autêntico. Exatamente, então eu mostro aqui, eu fixo aqui, porque tem minha família, tem meus filhos, e tem minha paixão material, que é carro. Não é casa, não é roupa, não é nada, é carro. É carro. Então, tu fala que é teus troféus, né? Meus troféus, né? Então, assim, eu falo isso porque eu olho aquilo ali e eu disse, poxa, aí eu lembro lá de 2005, né? Eu lembro das moedas contadas pra gente poder pegar um ônibus e fazer entrevista lá no norte da ilha. Eu lembro das vezes, por vergonha, por não aguentar mais pedir dinheiro pra minha mãe, eu fiquei uma semana, e eu sempre conto essa história da mostarda, uma semana comendo arroz, e aí eu catei umas moedas e consegui comprar um tubo de mostarda no boteco do lado, pra poder botar uma coisa no arroz. Uma mistura. Né? Uma mistura no arroz. Então, assim, eu realmente volto e vejo que eu não tenho tanto problema hoje. Né? O problema é não ter rango, né? O problema é não ter um rango pra comer, o problema é não ter, sabe, eu não ter a possibilidade de pagar uma escola pro meu filho. Claro, pode ser a pública, tem públicas muito boas. Ótimo. Mas eu não poder dar um inglês pra minha filha, que hoje ela faz. Né? Então eu curti inglês que o cara não quis me... Né? Daqui a pouco ele é até sócio desse negócio aí. Então eu volto, eu sempre faço esse bate-volta. Tangibilizar as conquistas é muito importante. A Carol, que é a nossa convidada desse episódio, falou sobre isso, assim, na gravação. Que a gente esquece. Como é rápido a gente esquecer tudo que a gente passou. E como é importante tangibilizar, seja com um carro ou com uma casa. Mas eu tangibilizo, eu não sou muito de carro, nem de material, assim, eu gosto de viajar, gosto mais da experiência. De repente essa é a tua vibe, essa é a tua brisa, né? Viajar. Quando eu tô eu quero começar a viajar agora. É muito bom. Por Nossa, tudo. Melhor investimento da vida. Mas quando eu tô muito na bad, assim, que eu te pergunto às vezes, mas será que tá valendo a pena mesmo, né, o empreendedor? Eu olho as viagens, sabe? Eu olho as viagens, eu olho os textos publicados, a Shirley tem uma revista, eu gosto de ver aquilo que foi feito de trabalho e o que eu experienciei graças ao dinheiro do meu trabalho. E é isso que tu faz com os teus carros, né? Tu olha e fala, porra, valeu a pena, depois de tudo valeu a pena. Foi o que a Carol falou no podcast também, né? Que o pessoal fica tipo, por que comprou esse lenço da Dolce & Gabbana? Esse não sei o que da Louis Vuitton. Cara, porque é a minha conquista. Eu sei tudo que eu fazer pra chegar lá. Por que comprar o lenço? O lenço custa 10 mil reais. É os teus 10 mil reais, cara. Como os nossos convidados têm batido bastante nisso, de tipo, vir aqui e começar a contar a história e começar a lembrar, tipo, poxa, nossa, lá onde eu comecei, o que eu faço hoje, né, com tudo aquilo que eu construí. Muito bacana. Foi anteontem, né, um dentista, que é o meu cliente, é até bastante conhecido também aqui no meio, e a gente tava falando sobre tênis. Ele é um cara que é louco por tênis. E ele foi para os Estados Unidos agora, trouxe 17 tênis, né, porque lá é obviamente muito mais barato. E aí tênis de 14. Eu sou louco por tênis, mas eu não consigo digerir, assim. Um Balenciaga. Pra pisar é difícil. Mas ele é mais Nike, assim. Nike Jordan, Nike isso, Nike aquilo. Olha, um Jordan, esse aqui é louco. Eu vi, pelo brilho do mas tênis, assim, eu vi. Tênis de 14, de 15 mil reais, né? Então, assim, mas como é que tu paga isso? Um tênis? É a conquista do cara. O cara tá afim. Mas como é que paga 600 mil no carro? Cara, porque é o carro que eu quero, né? O dinheiro é meu. Exatamente. Então, quando eu falo em troféus, é isso. Né? Ou troféus. Não, é troféus, né? Não, troféus. Não, troféus é feio, né? Troféus. Busca no Google aí, Rafael. Vou pesquisar agora. Tá, e... Troféus, gente. Troféus. E aí eu comecei a trabalhar e tal, só que em 2008 surgiu a síndrome do pânico.
que é algo que eu convivo desde 2008. Né, que hoje está estabilizado, não tem mais crise. O que é síndrome do pânico? Porque uma médica falou que eu tive uma vez, mas ainda não entendi bem o que é isso. Síndrome do pânico é um pico de ansiedade, né, que tu tens. Né? Então, o meu caso, ele é bem químico, assim, eu não produzo, né, os neurotransmissores, que é serotonina e tudo mais, adequada para, né, pro dia a dia. Suficiente para que tu não tem e tal. E aí, o meu primeiro episódio da Síndrome do Pânico, eu tava vendo um filme, né, eu me lembro até hoje, que são coisas que assim, marcam muito a tua vida. Prenda-me se for capaz, o filme com Leonardo DiCaprio. Acho que eu assisti. Eu nunca vi. Ele fabricava dinheiro e tal, era um baita um golpista. Eu assisti. E aí eu tava assistindo com um camarada meu, a gente tava tomando um negócio, e aí eu comecei a sentir umas palpitações, umas dores nas mãos. Isso que é estranho, né? Tudo mais. Tá, tudo bem, ficou passando, e o negócio ficou piorando, começou a pingar. E aí tu começa a ficar apavorado, e aí esse teu pavor tu começa a ficar ofegante. E piora. E te dá hiperventilação, que é... E aí tu fica tonto e tudo mais. Eu disse, cara, Júlio, me leva pro hospital. Né? Eu morava no Partenon ali, bem pertinho da PUC. Daí entramos no carro sempre correndo pra emergência. Troço, não, né? é sensação iminente de morte. Isso aí é certo. É verdade. Né? Perguntou o que é síndrome do pânico. Quando tá no pico, tu acha que tu vai morrer. E de fato, tu chega lá, teus batimentos estão... horrorosos. Mais branco que papel, parece que tá a pressão tá 17, 18, enfim. Né? Só que é um pico de ansiedade, então não tem nada. Nada. Então, assim, é um episódio de 10, 15, 20 minutos. E depois ele vai baixando. Que parecem 25 anos em 20 minutos. E esses episódios começaram a ser frequentes. Isso te Em emergências de hospital, muito. Isso Eu vinha numa pegada boa, né? Vendendo ali, trabalhando. Montando os colchões. Montando equipe, viajando, dando treinamento, aquela coisa toda. Treinamento que eu digo assim para 10, 15 pessoas. E aí eu tive esse episódio, e aí começou, e isso desenvolve, né, uma depressão forte. Porque tu não consegue entender como é que aquilo ali, como é que tu desenvolveu, como é que tu vai sair daquilo ali, e por que tu tem aquilo ali, né? E eu disse, bom, vamos lá, vamos seguir. E aí eu comecei a fazer terapia, comecei a tomar remédio e tudo mais, só que eu começava a melhorar, eu me dava alta. Parava de tomar remédio, parava de tomar, e aí vinha o efeito rebote muito maior. E ficou nessa bola. Né? E aí em 2008 eu acabei conhecendo a Emanuele, minha esposa. Né? E aí o negócio foi se agravando e tudo mais. Aí chegou em 2012, 2013, ele foi pico, assim, pra te ver. Eu fiquei quase 4, 5 anos vivendo nesse inferno. E eu já tinha minha filha, né? A Nicole, que hoje tem 12 anos. E eu tive 3 episódios muito fortes, né? E eu vou contar só um pra contextualizar aqui e tal. Eu saí da academia, né? E tinha essa coisa assim, se eu me cansava demais, eu ficava ofegante. Aí na cabeça... Era já um sintoma, né? Já era um sintoma, e não era, fiz exercício. E aí eu saí dali, eu tinha que passar no mercado, eu passei no Zafari, falando de marcas aqui. Nos patrocina também, Zafari nos patrocina. E aí eu cheguei na Cancela e eu comecei a ter um episódio de pânico, né? Eu disse, aí eu já começava o pavor. Eu disse, começa a ficar meio bitolado, lá vem assim, de novo, digamos, puxa, né? tudo Não, é que é um sintoma, pessoal, horrível, só quem tem. Horrível. É um sintoma físico, cara. Físico. É físico, total. E quando tu tá assim no ápice do negócio, tu não consegue viajar, só vai pra lugar que tem hospital perto. Né? E aí o pessoal começa a dizer, para com essa frescura. Ou aqueles mais idiotas, né? Isso é uma bichice. Esse comentário... Enfim, homofóbico e ridículo. Homofóbico e ridículo, né? E sem conhecimento nenhum. E aí aí eu tava só eu e minha filha. Minha filha tinha 2012, a Nicole tinha 3 anos de idade. E ela tava no banco de trás e tal. E aí eu fui passar na Cancela, assim, peguei o ticket, passei. Quando eu fui estacionar, eu comecei a ficar tudo turvo e eu olhei um segurança. Tava no estacionamento rondando e eu fiz assim, cara, vem aqui. Ele olhava, assim, vem aqui.
Consegui sair do carro, quando eu saí do carro, eu desmaiei, bati a cabeça porque eu tinha um Jeep, né? Eu bati a cabeça no pneu, que era aquele pneu largando assim. E aí eu desmaiei. Acordei assim, eu tava no colo, né? Minha cabeça tava no colo de uma senhora e ela fazendo carinho na minha cabeça. E ela dizendo assim, eu sei que tu tem, eu tenho isso. Aí fica tranquilo, é ansiedade. Eu também tenho pânico. Tu estava no hospital? Ou tu estava ali? Não, eu tava no chão ali. E 2 ambulâncias. Um te chamaram e a da Unimed, que é do Zafra, do mercado. E a minha filha na janela do carro conversando com um casal. Sabe? Eles estavam conversando ali. Tentando, acho que, né? Acalmar e tal. Ela me olhava, eu olhava pra ela e foi horrível o negócio. E aí chegou os paramédicos. O cara chegou com uma injeção e disse assim, olha, qual é teu nome? Eu disse, Douglas, eu vou te dar uma injeção de diazepam, né? Pra acalmar mesmo. Pra acalmar, e deu bem na parte aqui da nádega, assim. Paf! Aquela bem confortável. Eu vou te dar 2. Tu nem sente nada. Eu comecei a me acalmar e tal. Daqui a pouco eu vi minha mãe chegando. Não sei como, eu acho que eu dei um número, alguma coisa assim, eles pegaram, sei lá. Minha mãe chegou, meu pai, chegou a Emanuele, eu tava separado dela. Nessa época, ela chegou, a gente teve um hiato nesses 14 anos de 1 ano e meio separado. Mas ela sempre teve comigo, né? A gente sempre teve uma relação muito boa, né? Uma grande amiga minha. Ela é grande amiga minha, assim, a gente nunca teve... E aí, foi. Aí 10 minutos depois eu tava super bem, que eu digo assim, fisicamente, sem problema nenhum. Mas é a depressão batendo, eu disse, cara, eu não posso, eu só até pensei na possibilidade, besteiras, assim, que... Bom, não veio o caso. Doug, desculpa te interromper. Hoje, depois de alguns anos, tu já conseguiu descobrir o que te causou a primeira lá? Não. Eu trato sintomas. Porque eu passo por episódios bem parecidos desde abril, assim. E eu fico bem impactada com o teu relato, porque as pessoas não entendem, né? E é altos e baixos. Altos e baixos. Tu tá aqui hoje sorrindo, conversando, super legal. Não é algo que tu escolhe, não é pensamento positivo, gratiluz, gratitude. Não é isso, não tem nada a ver com isso. E é muito complicado, porque são altos e baixos muito violentos. Então tem dias que tu tá super lá em cima, animadaço, motivação, né? Tipo, super tranquilo, e daqui a pouco do nada teu coração começa a acelerar e a mão começa a suar. Mãos e pés, tu perde eu perco o sentido dos pés e das mãos. O pé deslizava dentro do tênis, tu não suar. Sente, tu não sente. É horrível. É horrível, né? E até é bom fazer um episódio, eu digo, eu quero fazer um episódio convidando um psicoterapeuta e tudo mais para falar disso, porque muita gente sofre disso. E quando eu contei sobre isso no primeiro podcast que eu fui, né, muita gente se identificou, chamou e tal. Todo mundo sofre eu difícil conhecer algum empreendedor que não sofre disso, porque é uma pressão terrível. É uma pressão horrível. É uma pressão terrível. E não é uma ansiedade, eu tento explicar isso em todos os episódios, a gente fala um pouco sobre essa situação do burnout ou do esgotamento, né? Mas, assim, não é uma ansiedade cotidiana. Não é algo assim, tem um episódio pra gravar, tô ansioso, tô nervoso. Não são é picos isso. de ansiedade. É pico de ansiedade, só que são picos... É como se estivesse descendo uma montanha a 150 km por hora, assim. Ou mais. Porque, assim, eu costumava dizer na época que eu não desejava nem pro meu pior inimigo. Apesar que eu não tinha inimigos. Tá? Mas, digo assim, era... Terrível. Teve momentos que eu pensei assim, eu não vou conseguir viver com isso. E aí tu começa a pensar em jogar tudo pro alto. E será que eu tô trabalhando, que eu tô fazendo? Não tentei me suicidar, tudo mais, não cheguei nesse extremo, mas eu pensei, como é que eu vou viver com isso, cara? Sabe, tendo uma filha pra criar, sabe, me separei agora, vou ter que recomeçar minha vida. E aí foi, de 2008 até 2012, 13, eu convivendo com isso, né, tendo que vender. E aí quando o negócio começou a ficar muito forte, aí eu comecei a não conseguir sair de casa, eu fiquei 6 meses dentro de casa. 6 meses dentro do apartamento. Nossa. De 40 metros quadrados, que daí eu acabei me separando da Emanuele, ela foi para um outro apartamento e eu fiquei morando ali. E eu não saí de medo que acontecesse alguma coisa e eu não tivesse tempo de voltar para casa, porque em casa era o meu refúgio. Uhum. A Emanuele, minha esposa, mesmo separada, ela sempre foi o meu colo, assim, sabe? Tanto que os episódios de pânico, eu chegava, falava no WhatsApp pra ela, eu não tô legal. Ela, tá, tudo bem, já sei, então vamos conversar.
vamos conversar, vamos falar sobre outras coisas. E ela ficava falando comigo, eu dirigindo, ou eu caminhando na rua, ou eu saindo um cliente, alguma coisa assim. E ela conversando comigo, ela me acalmava, sabe? Por isso que eu digo até hoje, por isso que eu sou... Ela é foda, cara, essa mulher é demais, sabe? Porque não é do... Eu não vou dizer do lixo ao luxo, né? Porque o luxo é relativo. Mas ela esteve comigo na pior das situações e tá comigo na boa, na ruim, na péssima, enfim. Né? E ela me acalmava muito. Não era minha mãe, não era meu pai, não era meu irmão, não era ninguém. Isso é muito foda, porque não é a pessoa que vai te falar assim, calma, vai dar tudo certo. Não é isso que eu... Calma que vai dar tudo certo. Calma que vai dar tudo certo, cara. Tentar tocar nessa, sabe? Sim, que vontade de dar um pescotapa que a gente... Vai ficar tudo bem. Porra, não é isso, cara. Não é isso que a gente precisa, ela né? disse, não, a ideia era o quê? Era conversar sobre outras coisas pra eu tirar aquilo ali da cabeça. Distrair, né? Ela aceitava a minha condição, né? Tá muito legal da tua parte também assumir Mas a virada de chave, Rafaela, assim, foi isso, eu aceitar a doença. Aceitar isso. E aí chegou um dia que eu fui no médico, né? Fui num outro terapeuta, num psiquiatra, e aí ele disse assim, ou tu aceita, como se fosse uma diabetes, como se fosse um soro positivo, né? Como se fosse... Não citou câncer, mas se fosse assim, essas doenças permanentes. Meio crônicas, assim, né? Tu aceita que tu tem, tu te trata, ou tu vai ficar nesse loop infinito. De tu ficar bem, ficar mal, ficar bem, ficar mal. Infinito e piorado, porque cada vez pior. E aí tu vai ruir. Aceita. Porque tu vai acabar ficando louco, né? E eu aceitei. E aí eu comecei a fazer o tratamento certinho, fazendo a psicoterapia, né? Treinando exercícios para quando eu tiver respiração e tudo mais. Então faz uns 3, 4 anos que eu não tenho episódios, mas eu sei que eu sou o portador da doença, né? Uhum. Porque se tu não te cura, tu estabiliza, né? Exatamente. E aí, no meio desse processo, surgiu a possibilidade de visitar um cliente, né? Porque eu continuava assim, eu fiquei 6 meses, depois eu melhorei um pouco e tal, comecei a fazer terapia, e aí eu comecei a sair um pouco, assim, marcar a visita aí no cliente, como eu vendia colchão, né? E aí surgiu a possibilidade de conhecer o Fabiano, né? Que até hoje a gente comenta bastante, quando eu lembro, assim, ele fica muito feliz com a história. O Fabiano era um cara que tinha uma academia na Bela Vista, né? Maison Vanité, nem existe mais. Né? Ele tinha uma academia muito grande, e aí surgiu a possibilidade de visitá-lo, vendi o colchão para ele, né? E aí ele disse, a gente estava conversando e tal, eu disse, cara, a gente trabalha também com feiras, né? E como tu trabalha com saúde aqui, né? Não era só uma academia, era dança, era tudo mais. O que tu acha? Tu não tem um espacinho para eu expor o colchão? Né? Legal. E eu poder marcar visita e tal. É a gente que criou a oportunidade, cara, adoro isso. E aí ele pegou, não, cara, toca ficha, não precisa pagar nada, tem uma sala lá e tal. Daí eu já mando o pessoal lá e tudo. E eu contei a história pra ele. De novo, né? Eu contei toda a história pra ele. Ele disse, não, te dou essa força, vamos embora. E aí comecei, a gente fez uma feira durante um mês ali. E numa tarde ele chegou pra mim, Douglas, aí vem a história do iPhone. Douglas, me diz uma coisa, tu que é vendedor, né? Eu preciso de uma força tua. Eu troquei todos os iPhones da empresa aqui, que era aquele plano corporativo, né? E tô precisando vender meus usados. Na época era a transição do 5 pro 5S, o iPhone. E eu tô com esses iPhones 5 aqui, de parado aqui e tal. Eu disse, tá, eu posso vender, dá um jeito, oferecer pra alguém e tal. Eu tive a ideia de colocar no bomnegócio.com, não sei se vocês lembram, antes do LX. Não conheço. Antes do LX. O LX comprou o bomnegócio.com, fizeram uma fusão, 2 empresas e criaram o LX. Mas a mesma coisa com o LX. Eu postei, deu 1 hora, eu vendi o primeiro, né? Eu peguei, olhei assim, olha, o iPhone tá tanto. Eu disse, cara, posso vender por tanto? Não, vende. Tu pegar um pouquinho a mais é teu. Peguei, vi a média de preço, pum, vendi. E eu tinha 5. Depois eu anunciei outro, aí vendi. De um dia e meio, nem 2, eu vendi todos. Daí, porra, cara. Eu disse, cara, botei um anúncio no bomnegócio.com. Aí negociei com os caras vieram e pegaram e tal. E aí me deu um estalo, assim, né? Eu disse, mas esse negócio tem uma procura muito grande, né? Esse negócio do iPhone, o pessoal do iPhone, porque eu tava procurando esse iPhone, aquela coisa toda. E eu peguei assim, eu vou comprar um no próprio bomnegócio.com
e vou revender. Vou barganhar desconto. Desconto por E eu me lembro até hoje, já contei milhares de vezes essa história, eu comprei um iPhone 4S branco com a traseira trincada. Porque era de vidro atrás, né? Comprei e revendi. Daí, R$50. Comprei outro, aí outro modelo, revendi. Aí comprei outro, revendi. Comprei outro, revendi. Comprei outro, revendi. Comprei 2, 3, 4, 5, 6. E assim foi. E assim começou o negócio. Né? E o que tu acha que faz o iPhone ser o iPhone? A própria marca vende, né? Sobre isso. Por que a Apple? Assim, o que tu vê de diferente na Apple como empreendedor? E como consumidor também. Como consumidor, a praticidade, eu sou apaixonado pela Apple por causa do software dela, do iOS. Ele é muito mais prático, muito bom, no meu ver, do que o Android. Né? Ele roda mais liso, ele é muito mais fácil de tu chegar onde tu quer. Precisa clicar em 500 ícones ali, o aplicativo para tu chegar onde tu quer. Né? Outra coisa, o hardware dele é um telefone que dura, né? Não é um telefone frágil. Né? E a cada evolução, a evolução de cada modelo, eles melhoram tanto a questão de resistência do material, quanto a resistência em contato com a água e tudo mais. Né? Além de eu achar lindo. Né? Eu achar lindo. Então essa coisa da maçã, ela tem um apelo muito forte. Né? Ontem eu recebi uma pergunta assim, ó, diz uma coisa, tu tem, pelo direct, né? Tu tem um iPhone barato aí e tal, só pra status? Só pra status. Ou na época, quando eu comecei a vender, me diz uma coisa, tu tem iPhone de balada? iPhone de balada? iPhone de balada. Eu, cara, não tenho, mas me diz o que é isso aí? Ele disse, não, um iPhonezinho aí. O que seria que a gente pode esteja ter? queimado só pra fazer uma balaca na noite. Mentira. Só pra andar no... Né, só pra andar de com brincadeira. Aqui, aparecendo a maçã, assim, ó. O cara falou. Olha o poder de uma Daí eu marca, perguntei assim, gente. mas me diz uma coisa. Que loucura. Se te pedem pra fazer uma ligação, alguma coisa assim, tá sem bateria. Gente, não posso. Eu não posso com essas pessoas. Não é possível. Já teve episódios de pessoas alugarem. Isso rola quando eu comecei. Alugarem o telefone, o iPhone no banheiro da festa para as pessoas tirarem selfie no espelho. Era R$1. A guria me falou, eu alugo por R$1. Quer tirar foto com meu iPhone, R$1. Pra aparecer no espelho, assim. Visionária ela, né? Empreendedora. Loucura. Né? Então, Que loucura. não é Gente, O poder de é uma loucura. marca, gente. Então, assim, respondendo a tua pergunta, é isso. É o apelo da marca. A pessoa quer maçã. Eu vendo acessórios, a case mais vendida é que tem a maçã atrás. Ela pode ser mais feia, né? Do que a não tem. Do que não tem. Não, mas eu acho que eu vou porque essa aqui tem a maçã. E é engraçado, né? Porque isso não é nada à toa, né? O Steve Jobs, ele pensou em cada detalhe, né? Até... Olha, minha lanterna ligou. Mas até a dimensão da mordida da maçã, tudo, cara, foi genial, né? É genial. E o cara que agora substitui ele, que é o Tim Cook, o cara também é fera, né? É fera. Então, assim, não é à toa que é a empresa mais valiosa do mundo, né? Em 2021, ela valia 3 trilhões de dólares. 3 trilhões de dólares dá, né, 17 trilhões de reais. Uma coisa absurda, mas tá, dá um Googlezinho. Agora ela baixou um pouco, mas era 3 trilhões de dólares. Você consegue dimensionar? Não consigo dimensionar isso aí. Trilhão, eu não consigo também. É muito dinheiro. E aí, tu foi vendo que a procura foi aumentando, Foi aumentando, foi incrementando. E eu fui indo. E aí eu comecei... Vou botar um relógio, vou botar um acessório. E era uma coisa nova, e aquele negócio novo acabava oxigenando a minha cabeça, assim, de... Pô, é algo novo. Eu saí um pouco daquele loop, sabe? E comecei a trabalhar, e comecei a vender. E eu só anunciava. O Facebook não tava no Instagram ainda. Começamos a anunciar no Facebook, começamos a vender e tal. E a virada de chave foi em 2015, quando eu vendi um telefone para uma menina. E essa menina disse assim, ó... acho que foi no outro dia, ela disse, olha, eu vou te indicar um amigo meu. Né? Pra comprar também. Pra comprar e tal, ele quer comprar muito iPhone, eu falei muito bem de ti. Eu disse, beleza. Entrei em contato com ele, é o Leandro, um guri que jogava no Internacional, né? Na base, mas ele tava subindo, né, pro profissional. E foi um guri, gente muito boa comigo, sabe? Até hoje a gente se fala, ele joga na Coreia hoje. E ele tem muito orgulho, assim, porque ele acompanhou desde o início, assim, sabe? Como tudo começou, hoje ele sempre volta e meia, né? Ele comenta assim, cara, como é lindo te ver hoje.
é um cara muito carinhoso e tudo mais. E como é que veio essa ideia de colocar o teu nome na marca? Já chego ali. Aí, Teve a virada de chave por causa do... aí em 2015, aí ele me apresentou outros jogadores do Inter e tal, apesar de ser gremista, eu comecei a vender para jogadores de futebol no Inter, né? E aí, eu fui visitar um... E aí, nessas indicar um e outro, né? Em 2017, aí eu já tava no Instagram, né? E através de uma postagem de um jogador que agora eu não lembro, me veio o Paulo Roberto e o Matheus. Paulo Roberto foi campeão do mundo pelo Grêmio em 83, o Matheus é filho dele, e eles são empresários de futebol, né? E aí ele disse, cara, eu vi tua postagem, agora eu não lembro onde, né? E eu queria conversar contigo pra gente ver uns iPhones e tal. E aí eu fui visitar eles no escritório deles. Olha a dimensão que já criou o negócio. Daí, como é que tu tava vendendo aí? Nesse momento, tu ainda comprava e vendia? Nossa, que top. Não, mas daí eu já tinha um fornecedor. Ah, tá. Tu né? Já tinha um fornecedor, já tinha feito os contatos, consegui um fornecedor. Que me fornece até hoje. Hoje eu tenho uns 3, 4, mas ele é o chefe. O carro-chefe, assim, do negócio. E aí o Paulo Roberto chegou e disse pra mim, isso é uma coisa, Douglas. Isso aí, porque eu desci com uma mochila. Esses iPhones assim, como é que tu faz? Tu anda no carro assim com os telefones? Eu disse, sim. Cara, tu tá louco? Tu olha quanto tem aqui. Milhares de reais, né? Disse, por que tu não monta um escritório? Né, um espaço físico pra ti. Até pra tu poder administrar a tua empresa, pra tu ter, até porque tu trabalha na internet, dá uma certa credibilidade, né? E tu poder te organizar. Por exemplo, esse meu espaço aqui é meu, mas se eu for alugar é R$2.000. R$2.000 tu tem condições de pagar, te organizando e tal. Eu saí dali, uma semana depois eu já estava com o meu escritório, né? Só que na construção ali do espaço físico, eu disse, eu preciso de um nome, né? Tava só Douglas, nem era Doug na época, Douglas. O Douglas dos Aí meu irmão iPhones. trabalha, né? Até ele também criou essa identidade visual da empresa que nós estamos montando. Ele é formado em designer e tal. Teu irmão. E ele faz isso, ele cria o Pode Começar, cria a maçãzinha e tal. Cria identidade visual. Ele estudou pra isso. Daí ele tava morando em Londres na época. E eu disse, cara, consegue fazer assim, assim, assim? Ele disse, a primeira coisa que tem que fazer é trabalhar teu nome. Né? Tu vai trabalhar na internet, tem que trabalhar teu nome. E na minha concepção é isso. Né? Tu não pode botar importados, não sei o que. Só Brands Store lá. Trabalha teu nome. E aí ele criou. Eu criei o Brands, loja de marcas, para tu não ficar engessado, que um dia tu precise, né? Modificar e trabalhar com outras marcas e tudo mais. Aí ele criou o Doug Brands Store, criou a logo e tudo mais, aí eu comecei a fazer, criei meu perfil no Instagram daí, aí fiz a sacola, fiz toda a identidade visual ali e tudo mais. E assim foi indo. Em 2000, e aí eu fiquei aquela coisa, pô, eu quero chegar um dia no Grêmio, né? Porque, pô, eu queria vender, eu tava vendo dos caras do Inter e tudo mais, né? E antes disso, em 2015, eu tive a possibilidade de entrar na concentração da seleção brasileira, que foi ali em Viamão, no Vila Aventura, né, que era a preparação para a Copa América do Chile em 2015. E através de um jogador do Inter, que é o Jefferson, que é outro também que tem muito orgulho de tudo que aconteceu, que ele participou do início, ele foi convocado pelo Dunga, né, e ele disse, cara, tu não tem ideia. Os caras que querem te conhecer, que eu tava falando de ti na janta e tal, eles precisam trocar de telefone, aquela coisa toda. E eu fui lá, eu conheci o Neymar, conheci o Davi Luiz, conheci uma galera. Que show. E isso não adianta, isso dá credibilidade pra internet, né? Muito. Os caras tá lá no meio dos caras e tudo mais. E aí começou aquela coisa das redes. Das redes, o pessoal seguindo e tudo mais. E era eu e mais umas. Eu e a Nath, que eu costumo comentar, da Nath, que é uma guria que ela me deu muita força no início de dizer, aqui, tu vai até aqui, aqui o cara pode te entregar um telefone assim. Te deu alguns caminhos. Muito, me ajudou bastante. E aí partindo dali, né, eu comecei a trabalhar nesse meio do futebol, né, que hoje tá meio batido já, porque daí o pessoal já tem uns que dão e tudo mais, eu nunca precisei fazer isso. Né, eu sempre trabalhei muito a comunicação, vendia mesmo, vendia real. Mesmo. E os caras gostavam, e o jogador tem essa coisa, eles não gostam de sair para comprar, eles gostam que tu vá até eles e tudo mais.
E aí teve... Aí eu tô resumindo pra não ficar muito longo. Não. E aí eu tava seguindo um rapaz que chama Patrick, que é jogador que tá lá tá jogando em Portugal. Ele, mesma coisa, ele tava subindo do profissional, da base profissional do Grêmio, o Patrick. E aí eu olhei uma selfie dele no espelho, no iPhone 7 Plus. E aí me bateu assim, eu disse, eu vou oferecer o seguinte, eu vou falar com esse rapaz, com esse guri aí, ele tá emocionado, começou a subir agora e tal. E vou oferecer pra ele um 8 Plus. Eu fico com o 7 Plus dele, meu investimento vai ser só essa diferença, né? E eu vou pedir pra ele me ajudar a entrar no Grêmio. Aí, entrei em contato com ele. Não, vem aqui em casa, a gente conversa e tal. Ficou super feliz, troquei pra ele. Que show, gostei. Que legal. Eu disse, cara, agora eu preciso da tua ajuda. Né? Preciso que tu me indica lá o pessoal. E o Grêmio tava naquela loucura, né? Na iminência de ser campeão da Libertadores. Luan, Edilson e tudo mais. Aquele time, né? Do Renato. E aí ele foi isso foi de manhã, ele foi pro treino, no final da tarde, os caras tudo me ligando. Nossa, Os caras legal. Sucesso, o Grêmio tava no auge, né? Top. E os caras, vem aqui em casa, que eu ia trocar, que não sei o que, aquela coisa toda e tal. E partindo dali, que o Instagram deu uma puff. E assim foi indo. E hoje tu vende na loja, vende pelo Instagram, mas tem um canal, assim, uma plataforma que mais a te dá minha loja é o rentabilidade. Instagram. O meu bom dia é a hora que eu abro as portas da minha empresa. Né? Perfeito. E agora eu tenho agora eu tô com... Mas tu atende no escritório também? Eu atendo no escritório. Então assim, quando eu tava chegando aqui, eu tirei a foto eu tô pegando... Porque chega uma hora que tu tem que dar uma renovada, né? Não só meu rosto, oi, pessoal. Ou eu aparecer bem mais, tem outro detalhe, eu aparecer bem mais. Hoje eu não apareço muito. Eu não sei porque que deu Mas teu ou porque tu entendeu que dava pra fazer diferente no Instagram? Eu não tô interagindo tanto, né? Como eu falava, abria muita caixa de pergunta, eu falava pra caramba e hoje eu tô um pouco mais reservado. E eu noto que isso não prejudicou o meu negócio, né? É que hoje já é um negócio consolidado. E que anda bem. Claro que eu né? sinto às vezes, assim, tem pessoa que diz, Douglas, eu nunca mais te vi, só vejo foto. Mas pode ser que aumentasse um pouco se tu voltasse a aparecer. Pode não ter diminuído, mas pode ser que a gente tava conversando nos Aí só pra finalizar, eu tô tirando fotos, assim, onde eu tô, olha que linda essa foto. Eu adoro foto, assim, acho que eu fui. Ficou linda essa foto. E eu disse, bom dia, Centro Histórico de Porto Alegre, bom dia, Santana, bom dia não sei o quê, bom dia Moinhos de Vento, bom dia, tô lá na Cruzeiro, bom dia Cruzeiro, no meio do... Mas é importantíssimo tu estar ali todos os dias mesmo, que seja dessa forma, né? Claro. Porque eu vejo que eu como compradora, por exemplo, às vezes eu segui ali uma pessoa que, sei lá, 3 meses atrás eu queria comprar um produto dela, depois, não comprei na hora, ou esqueci, enfim, daí tô rodando ali, pum, uma pessoa apareceu pra mim de novo, agora é a hora que eu vou querer comprar esse negócio, a pessoa tá aqui, pum. E aí é assim que continuam as vendas, geralmente, né? Das prospecções. E mesmo que tu não... As pessoas... Eu costumo dizer que eu não sou influencer. Não, na verdade eu sou. Tu é. Do Tu teu é próprio influencer produto. do teu negócio. E eu acho que isso é uma baita de uma estratégia. Então, assim, eu sinto na obrigação de criar conteúdo. Não adianta se tu ficar ali zero, na coisa... Isso eu noto. Que quando eu posto meu bom dia 2 horas da tarde, porque todo, sei lá, aconteceu... Um milhão de coisas já. 1 milhão de coisas eu disse, bom dia /tarde, eu boto às vezes, né? Eu vejo que aquele dia ele não rendeu tanto. Né? Porque daí eu não sei, como se eu não tivesse falei, aberto a loja às 14 horas. Sabe? Apesar das pessoas já terem, né, saberem que tem que clicar no link ali da bio, vai cair no comercial, vai estar lá a Rafaela para atender, a Luana para atender, né? Que eu tenho os colaboradores, tem colaboradores, tem as vendedores. Quando a gente tira a foto, a gente tá nos bastidores. Que show. Tu sabe que quem fala muito disso, um convidado que já veio aqui no programa também, ele fala, né, Quem? como o Matheus Rodrigues. Matheus Rodrigues começou vendendo doces no Sinal, porque ele tinha um propósito, ele queria ser independente financeiramente, tá? Começou vendendo doces no Sinal, hoje ele tem uma empresa com a namorada dele, né, e eles vendem infoproduto e produto físico também, atendimento físico. E o que ele fala muito, e eu já vinha pensando nisso e me virou uma chave muito grande. Quando os influencers, digamos assim, entenderem que eles vão ganhar muito mais dinheiro sendo influencer de um próprio produto deles do que sendo influencer para outras empresas, cara, a chave
vai virar de uma forma gigantesca, porque tu poderia ganhar, sei lá, 30 mil reais para anunciar um produto de fulano de tal. Aquela empresa vai vender 70 mil de produtos, com a tua influência te pagou 70, entendeu? Então, cara, se tu fosse vender o teu produto, o teu negócio no teu Instagram, você ia ter muito mais resultado. Então, eu acredito que de carreira, ser de uma certa forma influencer nas redes hoje é uma baita estratégia para vender o teu próprio produto. Então, com certeza, tu é o teu influencer. Tu pode não ser influencer para outras marcas, mas para o teu produto, para tua empresa, tu é com certeza. E tu influencia pessoas, né? Então, a ideia do curso foi essa, assim, eu comecei a perceber que eu inspirava outros negócios, outras pessoas a abrirem negócios. Exatamente. Porque eu tinha relatos, né, de pessoas. Então, até teve um episódio na semana passada, teve um seguidor que me encontrou no mercado, e ele veio, eu não acredito, cara, eu tô conhecendo essa fera, eu só te acompanho. Fernando Titão é um cara que eu conhecia só ele sempre mandava mensagens e tudo mais, sempre elogiando meu trabalho, sempre demonstrando um carinho pelo trabalho. E aí ele me encontrou no mercado. E até ele se ele assistir e vai lembrar, que ele pegou e me mandou na hora, assim, tchau, um abraço, tá? Mandou na hora, cara, eu não vou lavar a mão durante uma semana. Não. Então, tô brincando, mas eu sou muito fã. Que legal. Sabe, eu disse, pô, apesar de tanto tempo, como é que pode? A internet tem essa coisa, né? De aproximar as pessoas. É muito... E tu influencia pessoas, chega lá do Amapá, do Pernambuco, lá não sei aonde. Eu tenho muitos seguidores de outros estados que os caras abriram o negócio olhando o meu negócio. O teu curso, eu não conheço o teu curso, mas eu acho que ele é de suma importância, cara. Porque eu me considero ainda muito pequena, enfim, mas saí de um círculo de amigos, de um círculo de lugares onde eu ia e tudo mais. Em 3 anos, eu acho, mudei completamente a minha vida. Pessoas que eu imaginei que nem me viam, nem me acompanhavam, enfim, não falavam comigo. Hoje, assim, no mínimo uma mensagem por semana eu recebo, tipo assim, Shirley, eu tô tentando um negócio, como é que eu faço? Como é que tu fez? Eu tô precisando trabalhar o marketing da minha empresa nas redes, como é que tu acha que é a melhor forma de eu fazer? O meu financeiro, eu tô tendo problema e tal. Não, cara, quantas pessoas pequenas querem estar começando e às vezes não tem uma influência tangível ali próxima delas para poder ter como referência e seguir fazendo o negócio. As pessoas estão super carentes de um norte, digamos assim, de direcionamento. E tem um detalhe muito importante. No Instagram, meu Instagram é completamente humanizado. Tu não vai chegar ali e vai olhar só foto de iPhone. Né? Ali eu falo da família. Não falo da família, eu falo da minha família, essa coisa de família, cidadão de coisa. Tá. A gente sabe o que eu tô falando. Sim. Mas eu falo da minha família, né? Porque os meus filhos são os meus sonhos realizados. Sabe? Quando eu descobri que eu poderia ser pai lá com 16, 17 anos, sei lá, eu sempre quis ser pai. Né? Mas eu tive, nesse momento de turbulência lá do início, assim, pelo menos isso eu tive cabeça, assim, eu não posso ter um filho agora. E principalmente no momento que eu tava vivendo ali. E então eu falo pra minha primogênita, pra Nicole, que eu brinco com ela que sabe o que tu é, né? Ela assim, tá, pai, eu sei que eu sou teu sonho realizado. Brinco assim, sabe? E todos foram planejados, né, meus filhos. Né? Todos eles. E foi muito legal, porque eu queria ter primeiro uma menina. Depois eu disse, eu quero ter um menino, tive um menino, quero ter outra menina, tive outra menina. Olha só. Meu pai falou umas 4 vezes. Meu pai falou umas 4 vezes que queria ter um menino e as 4 vezes veio uma menina. Teu pai não jogou pro universo direito. Então eu tô ali, 2 meninas e um menino. Aí, esse negócio de humanizar. E o meu curso ele é humanizado também. E não é aquele curso a vida real, totalmente didático. Não é arrasta pra cima aqui que eu vou te ensinar a ganhar 100 mil reais por mês. Aqui tu faz isso, aqui tu faz aquilo. Até teve umas chamadas que o Bernardo e mais o rapaz do videomaker e tal, que a gente bolou mais ou menos nessa pegada. Mas arrasta pra cima, aquela coisa toda. Eu disse, não, eu não quero isso. Eu não quero. Mas sabe que a gente tava conversando com a Fábia, nossa produtora, antes, acho que não chegou ainda. Não. E ela falou que ontem veio gravar uma maquiadora aqui, que é de Porto Alegre, e começou bem no início ali da onda de maquiagem, de vlogs, enfim. E que ela tava um pouco mais sumida e agora tá voltando, enfim, né, que parou de aparecer e voltou.
E isso é muito legal também, Doug, porque é muito importante que as pessoas vejam a verdade no Instagram, né? Cara, se tu não tá legal, se tu não tá bem, se tu não tá no momento que tu quer aparecer, não aparece. Porque é muito mais verdadeiro tu não tá ali, mas tá ali trabalhando, né? E mostrando a tua verdade, tu que tá ali sorrindo. É que nem aquele lance que eu sempre brinco, ostentar isso pagando, devendo pessoas. Eu não faço isso, entendeu? Não faço, não sigo quem faz. Porque as pessoas querem ver o Doug de verdade. O Doug que tá com a família, o Doug que tá passando pepino, o Doug que fala num podcast sobre síndrome de pânico, sabe? Sim, é isso. Sim, exatamente. É isso que causa influência. Não é tu com... Teu carro é maravilhoso, mas não é tu uma foto com teu carro que vai influenciar positivamente de forma adequada. E as pessoas, sabe? Rafaela, já entenderam que quando eu posto o carro, eu não... As pessoas já estão sabendo que não é pra ostentar. Sim, que é o teu sonho, que tu gosta, que tu ama. Construiu o teu público. E a gente tava falando de atendimento, né? Quando a gente começou o podcast, então vamos falar de atendimento. As pessoas... Eu faço um trabalho, né? Para que as pessoas tenham vontade de viver essa experiência de comprar lá. Eu quero ir comprar no Doug, tem uma foto lá no Instagram, lá que eu comprei o meu iPhone novo. E as pessoas gostam, assim, do vídeo. Douglas, eu não vejo a hora de comprar contigo, né? E fazer o vídeo. Aparecer no vídeo, sabe? E fazer o vídeo assim, abrindo, sabe? Eu criei isso aí faz uns 6, 7 meses. É experiência, né? Sabe? Eu tenho que criar eu tenho que fazer esses vídeos para as pessoas se imaginarem ali. Porque iPhone, a loja do shopping vende, aliás, as lojas do shopping vendem. Hoje é que nem isso, todo mundo quer vender iPhone. Eu não sei se não tem problema a música no fundo. Não, mas eu acho que não. Sabe, a pessoa quer... Eu vou tirar o volume. As pessoas querem me ver esse momento. Sabe? Querem aparecer ali, experiência, né? Ó, aqui é minha esposa levando... É literalmente o que tu falou, é se imaginar ali. É se imaginar ali, ó, levando o MacBook pra cliente. Que demais. Né? E aí ela faz todo o vídeo, aí, ó, todos os takezinhos, assim, sabe? É isso que eu quero, ó. Uma foto assim, eu gosto. Que legal. Agora não tem uma foto nada a ver. Eu no show do Charlie Brown. Teve agora, né? Sabe, o Bernardo. Mas então eu humanizo, ó. Aqui um cachorrinho. Essa cachorrinha aqui, a Sofia, tem 70 mil seguidores. Um monte de patrocínios. Nossa, Sofia. Tira muitas selfies. Isso aqui é numa loja do shopping. Né? Eu fechei a trinca, vendi o mesmo telefone para 3 vendedoras. E todo mundo com fui lá, eu tô no balcão da loja. Sacola, né? É diferente. Como a gente tava falando minha família. Da experiência, né, que tu tá passando pras pessoas. Uma galerinha aí. É uma galera. Então, assim, o fato de tu humanizar, tu aproxima as pessoas. Porque senão tu vira mais o mesmo, só foto de iPhone, só não sei o quê. Gente, eu tô cansada de ouvir as pessoas falarem assim, no meu segmento tá tudo, o meu segmento tá batido já, o meu segmento não tá dando mais, esse tipo de empresa não dá pra abrir, a loja tem 500. Cara, de 20 lojas que muitas vezes a gente vai procurar alguma coisa pra comprar, tu não enche uma mão das lojas que te atenderam bem ou que, de fato, tu vai poder comprar. Cara, esses dias eu entrei numa loja, eu entrei pra gastar, eu entrei pra comprar mesmo. A vendedora nem olhou pra minha cara, eu falei, moça, aqui onde é que tá o que eu preciso aqui? Ah, tá lá. E cagou pra mim, ela nem me olhou na cara. Aí depois eu precisava de uma numeração do calçado. Ah, é esse que tem aí. Eu falei, nossa, que atendimento ruim. Eu falei na cara dela, que atendimento ruim. Fui lá na outra loja, comprei numa moça que me recebeu na porta, me atendeu maravilhosamente bem ali, me levou até o caixa, me levou até a porta de novo. Cara, quando eu precisar gastar de novo, onde é que eu vou ir? De todas, e eu fui em várias lojas comprar, era uma bota pra minha irmã. Eu fui em várias lojas comprar esse produto, eu tava disposta a gastar, eu só queria o produto, eu não tava nem, tipo assim, limitada a dinheiro, sabe? Tipo, não, só vou gastar tanto. Não, eu queria só achar o que eu precisava. E aí, cara, agora toda vez que eu precisava, eu vou ir naquela loja que eu tive uma experiência, que a vendedora me atendeu bem. Então, quantas lojas de calçados a gente conhece? Quantas? Não tu falaste agora sobre o mercado saturado. Mas assim, quantas lojas de camisetas e outras coisas tem? Quantas lojas vendem lenços? Quantos podcasts tem agora? Quantos podcasts tem? Também virou isso, né? Pelo amor de Deus. Quantas lojas de iPhone hoje tem? Quantos caras que fazem caneca tem?
Inúmeros, Só que como aí é que vai da tu tua vai habilidade, te da tua ideia diferenciar de no mercado? diferenciar. Aí um outro dia também tava procurando uma roupa pra comprar e desesperada, né? O meu namorado ergueu as mãos pro céu quando a gente achou na primeira loja. Olhei no Instagram, vi uma mulher assim, super referência. Eu olhei, fulana tá com uma roupa linda, né? E marcou a loja. Olhei no Instagram, um Instagram lindo, maravilhoso, 40 mil seguidores, 30 mil seguidores. E eu falei, olha, é lá que a gente vai comprar minha roupa. Chegamos na primeira loja que a gente foi, chegamos lá, deu até um pouquinho de medo, assim, no lugar, e tu ia, entrava num negocinho, assim, tinha uma casa primeiro, depois tinha uma segunda casa, e tu ia por baixo, assim, num porão, assim, uma coisa assim. E um cachorro na entrada, assim, e as araras, e as araras, assim, numa parede, com umas paredes sem reboco, e eu apavorada, assim, cara, a linha de produtos que esse cara tinha era fenomenal, fenomenal. A gente voltou pra casa, o que a gente passou? Vamos abrir uma loja com essa linha de produtos que a gente já viu que vende muito bem, e que as mulheres, cara, o meu namorado falou, eu terminei de vestir a roupa, ele pegou, saiu correndo, levou pro caixa, ele falou, agora a gente já comprou, a gente achou, a gente já vai embora, e não tem mais volta. Ele falou, cara, eu paguei um valor que se fosse o dobro, teria pago tranquilamente, porque a gente achou que a gente precisava, a gente achou que a gente ia passar dias atrás daquele produto, e a gente achou na primeira loja. Então, cara, não é preço, as pessoas ainda acham que é preço, as coisas não é só preço. E pode ser uma loja pequena, no fundo do fundo do fundo. Mas a experiência, o vendedor nem me atendeu. A experiência e mostrar isso na internet. Pô, se a tua loja é no fundo de uma casa, mostra que é no fundo. Mostra a casa, mostra a construção. Eu sigo uma menina do Nordeste que ela começou numa lojinha de roupa no posto de gasolina. E hoje ela tem um atacado. Não tem nem mais varejo, é atacado. E acompanhei o processo, porque quando eu chegar lá no posto de gasolina, eu não vou ficar com medo da qualidade do produto, porque eu conheço ela. Né? É essa proximidade que faz a diferença. As pessoas pecam muito hoje no atendimento em ter esse diferencial. Cara, as pessoas poderiam muito bem estar indo comprar o iPhone lá na iPlace. A iPlace é do lado ali, né? Imagina. E tem pessoas que me ligam dentro da iPlace. Qual é o seu preço? Não, eu já vendi pra vendedores da iPlace. Sério? Sério. Tem vendedores da iPlace que já me indicaram. Então, cara, Sabe? É referência da própria marca. É a diferença no atendimento, a experiência que tu causa pro teu E às vezes teu cliente. E a diferença às vezes é R$100. Pra tu ser bem atendido, pra tu saber o nome do vendedor, pra tu saber daqui 5, 6 anos, tu vai me chamar de Douglas, né? Tu não vai ser só mais uma pessoa, tu vai ser a Shirley Brits, vai ser a Rafaela Capitão, né? Eu tenho clientes desde 2015 que compram, aliás, muitos que me indicam até hoje, e que também tem esse sentimento de orgulho, porque quando eu entreguei, tem um baita exemplo aqui. Como é que eu conheci o Bernardo? O Bernardo foi entregar um iPhone pra ele e pra esposa no estacionamento do shopping, Canoas. Hoje ele é meu sócio, meu padrinho, eu sou padrinho de casamento dele, é padrinho da minha filha. Que demais. Sabe? Que demais. Olha onde a Apple me levou, onde o meu trabalho me levou. Onde a forma como eu desenvolvo esse trabalho me levou. Forma de ser. Não é nem forma de ter, é forma de ser. Exatamente. Na verdade. Sabe? Eu tenho convicção disso. Nenhum segmento ele tá saturado, nenhum segmento ele tá cheio de marcas, de empresas, enfim. Tu pode entrar no segmento que mais tiver concorrência, né, que a gente diz, que se tu tiver um atendimento diferenciado, se tu proporcionar uma experiência pro teu cliente, tu vai com certeza sair disparado no mercado e vai agarrar quase todo o público dessas lojas. De um telefone, de um smartphone. Tu precisa te vestir, tu precisa comer. A dor já precisa existe. andar. A dor já existe. Tu precisa de tudo. Né? Então eu trabalho assim. Eu trabalho proporcionando uma experiência diferente. Né? Isso aqui é somente o elo entre eu e o cliente. Né? E a relação comercial, ela parte dali. Ela não termina quando ele me paga. Exatamente. Ali começa e vai depender de mim se aquela relação comercial vai perdurar ou não, né? E além da experiência que tu proporciona pra ele, tu também tem a tua essência de ser. É isso que eu sempre bato na tecla. A tua empresa tem que estar coerente em todas as formas de comunicação. Então a pessoa não pode ver o Doug num restaurante, no Zafra, que nele te encontrou, e um Doug diferente no Instagram, e um Doug diferente na loja. Se tu é o Doug, então tu vai ser o Doug com todos os seus efeitos e todas as suas qualidades em todos os lugares. E o ponto-chave, né? Quando eu fiz o curso, eu não quero. Eu gosto. Não é que eu gosto, mas eu desmistifico essa coisa do coaching, tá? Sabe? Os caras querendo te ensinar técnicas. Ganhei R$1 milhão em um mês. Os caras não venderam um ovo, sabe? Eu não gosto de falar. Não é falar mal, assim. Claro, tem não é só gatilho mental, gente.
Não é só gatilho mental. Não é só regra. Não é... O que é a venda? Na minha concepção. Nada mais é do que um diálogo, né? Onde tu percebe, onde tu vai pensando as coisas importantes, para na hora do fechamento tu utilizar. Isso eu aprendi muito no colchão. Imagina, eu entrava na casa de uma pessoa, eu batia lá na casa de vocês. São irmãs, moram juntos, Shirley e Rafaela e tal. Queria marcar uma visita com vocês, qual é o horário que eu encontro vocês em casa, mais tranquila, relaxada, aquela coisa. Umas 8 horas, então tá, eu vou vir aqui visitar vocês, posso? Trabalho com produtos para saúde, né? Era outro termo, mas enfim, eu tô resumindo. Marcava a visita e vendia um colchão de 6, 7, 8 mil reais. E saía com pagamento, saía com cheque ou com cartão ou com qualquer coisa, e entregava de 7 a 14 dias, né? Olha a confiança que tem que ter, né? Nossa. Eu disse, como é que eu não vou vender isso aqui? Sim. Então essa cancha que eu peguei na venda direta, na rua, batendo de porta em porta e convencendo as pessoas a comprar um negócio que elas já têm, que é um colchão, mas explicar a diferença do colchão convencional pro colchão que eu vendia, e que eu vendo até hoje, né, quando precisa, quando o cliente me chama, clientes daquela época ainda me chamam, né, explicar os diferenciais do colchão, não ortopédico, mas ele é ortopédico, mas o colchão terapêutico para um colchão convencional. E tirar o colchão da cama dele e botar o meu. Por um valor que para muitos é absurdo pagar 7, 8 mil. Hoje não, porque tá nivelado, mas naquela época. O colchão, as pessoas davam o colchão de 200 pila. Era. Comprar no Zafra, no Big, sei lá onde. Aí era bem mais desafiador, porque tu tinha que criar a dor na pessoa. A pessoa já tinha o colchão. E aí tu vai nessa... E o teu convencimento começava de atender a porta. Não era nem de deixar entrar, era de atender. Eu entrava, era 50% da venda. Uhum. O outro é o convencimento. Então, resumindo, nada mais é do que um diálogo e sempre falar a verdade. Excelente. Não quero bancar o bom samaritano. Não, Exato. sempre falar a verdade. Porque quando tu desvia, tu faz curva, ali na frente vai dar. Perdão a palavra, vai dar merda. Sim. Sempre fala a verdade. Eu sempre falo, a venda, ela tem prazo pra findar, né? A venda, ela tem prazo pra findar. A parceria que tu faz com os teus clientes, o relacionamento que tu cria, ele perdura até que tu queira. Tem pessoas, esse negócio que a gente tá montando agora, tem pessoas esperando. Não podemos falar o que é, mas tem pessoas esperando pra trocar. Nossa. Cara, vamos lá, tô esperando, eu quero trocar o meu, né? Lança de uma vez. Lança de uma vez. Tem investidores, Douglas, eu não acredito, eu tô com dinheiro parado, quero ser teu parceiro. Os caras, 1 milhão. Trabalha com o dinheiro dos outros. Por quê? Porque os caras É uma coisa confiam. que a gente Confia. constrói. E essa credibilidade construída, pra mim, é o meu maior patrimônio. Não é carro, não é dinheiro, não é nada, não é apartamento, não é nada. O meu patrimônio é isso. É que se te tirarem tudo... E se eu fizer uma curva, desmorona, Rafael. E aí não tem volta. Não tem. Não tem volta. Porque 10 pra falar mal existe, 1 pra falar bem. Isso aí já é meio clichê, mas é uma grande verdade. Tem pessoas que ainda não sabem disso. Quando alguém for falar bem de ti, ela vai falar... Tem também, né? Que quando a pessoa for falar bem de ti, ela vai falar pra uma pessoa. Quando ela for falar mal, ela vai falar pra 12. Exatamente. E hoje, que se alguém falar... Eu sempre digo, se alguém falar mal de mim, do meu trabalho... tem que ser muito... Porra, porque eu sempre falo, sou um cara gente boa pra caramba, entendeu? Não faço nada de errado... algo que desabone a minha conduta profissional, né? Então, eu repito, meu maior patrimônio profissional é esse. É a tua reputação. É a tua reputação. Sabe que no jornalismo a gente tá já se direcionando pro final, a gente estuda gerenciamento de crise, né? Como marcas gigantes pecam no gerenciamento de crise de reputação. Vou dar um exemplo, não vou citar nome, mas é uma loja que eu não compro, porque tem vários já casos de mão de obra escrava. Nós passamos por um momento desse aí, né? Uma grande empresa com a reputação sendo abalada por um atendimento péssimo. Não, porque errar todo mundo erra. Talvez tenha um dia que alguém entre numa loja, na tua loja ou na minha agência e, passou alguma coisa despercebida, errou, a gente é ser humano, a gente erra. Mas a forma que tu esclarece o teu erro, isso que a gente trabalha na reputação. Por isso que toda empresa, mesmo pequena, média, grande, tem que ter um plano de contingência, que a gente chama. E daí essa loja, que é global, enfim, tem vários problemas já de reputação, mas é uma loja bem renomada. Ela lançou uma roupa que é parecida com... idêntica, assim, se tu olhar a roupa com um uniforme que os judeus usavam, né? Na época do nazismo, enfim. Porra,
um caos, talvez um dos maiores pesadelos da humanidade. E uma loja desse tamanho faz uma peça idêntica, como sabe aquela listradinha, assim que a gente vê nos filmes, idêntica. E daí, obviamente, na internet deu muita repercussão, porque qualquer pessoa que olhasse aquela roupa relacionava, né, ao nazismo, enfim. E a resposta foi: pedimos desculpas se caso a gente tenha ofendido alguém, não foi a nossa intenção. Porra, se caso, sabe? Não, então, essa é a questão. Trabalhem a reputação, trabalhem plano de contingência, porque caso tenha alguma pandemia, por exemplo, e a tua loja quebre, tua empresa quebre no faturamento, tu começa tudo de novo porque tu é o Doug e o teu nome tem credibilidade, tem confiança. Exatamente. E a gente vai naquela coisa da resiliência, né? Resiliência. Nossa. Pessoal, a gente tá encerrando por aqui. Vamos agradecer nossos patrocinadores, só para finalizarmos. Sim. Pode começar. Posso começar? Sofonias Comunicação. Thaís, um grande abraço primeiramente, Thaís. Sofonias Comunicação. Tu já pensaste em ter todas as soluções de comunicação em uma só agência? Gestão de tráfego, produção de conteúdo para mídias sociais, desenvolvimento de site. Inclusive, a Sofonias Comunicação tem um trabalho especializado em franquias. Olha só que demais. Uma agência full service lá de São Paulo, mas que atende todo o Brasil. Certificada com o selo SEMP de qualidade, ou seja, um órgão que regulamenta, um certificado que regulamenta a qualidade do serviço prestado na publicidade, na ética e transparência na prática da publicidade. Então, assim, Sofonias Comunicação, uma baita agência de marketing que apoia o Pode Começar, que é a nossa patrocinadora, e que a gente tem muito orgulho de poder divulgar e indicar para quem nos assiste. Pegou? Perfeito. E eu quero agradecer mais uma vez a Isabela, da franquia da Emiv, aqui de Porto Alegre, que trabalha com uma segurança smart para sua casa, para sua empresa, né? Ela tá sempre disposta. Pessoal, não tem sujeira. Vocês já viram isso? Já viram instalação de segurança sem sujeira, sem obra, sem bagunça? Só com a Emiv. Então, pessoal, entre em contato com a Isabela, que ela tira todas as dúvidas de vocês. Vale super a pena. Eu já vi o produto dela, tá? Já vi pessoalmente. E é muito bacana. Testado e aprovado. Testado e aprovado. Doug, sem palavras para agradecer a tua participação, a nossa conversa. Uma troca muito especial. Muito rica. Doug, deixa aí pro pessoal. Faça merchan, vende teu peixe. Faça merchan. Para quem precisar de iPhone, né, da linha Apple, @DougBrandsStore. Para acompanhar nosso podcast também, né, @BidogPodcast no Instagram e também Bidog Podcast no YouTube. Nas plataformas. Né? E eu queria agradecer também o convite. Né? Eu fico muito feliz quando eu recebo um convite para poder contar a minha história, porque a gente contou da Síndrome do Pânico, né? E quem assistir isso aqui eu tenho certeza que alguém vai se identificar. Né? E a partir dessa história ela pode ter uma outra percepção desse problema. Né? Fora as pessoas que se inspiram com toda a história da Doug Brands Store. Né? Então eu fico muito feliz que de alguma forma o impacto nem que seja uma pessoa apenas. Né? E agora a galera já sabe como pode começar. Como pode começar. Então, Que pessoal, legal, obrigado. Até a próxima. Quem não é inscrito ainda, se inscreva no canal, siga nas redes sociais pode.começar. E a gente vai estar depois disponibilizando aí, se você está ouvindo no YouTube, pode acompanhar pelo Spotify também ou Deezer. Fica à vontade os cortes no nosso Instagram. Até mais. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.